Como iniciar a leitura bíblica? Por onde começar? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu me chamo Sandra Pereira, sou terapeuta e cristã e hoje vou trazer algumas dicas básicas para você iniciar sua leitura bíblica. Vem comigo? Olha só o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do 26. Eu vou ler a partir do 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Já se entende aqui que uma pessoa estava lendo a palavra de Deus, era um eunuco etíope, e ele estava lendo uma passagem em Isaías. Ele estava lendo, mas não entendia. Porém, só por essa atitude dessa pessoa estar lendo, Deus já se manifesta e já envia uma pessoa para ajudar na leitura bíblica. Olha só que coisa maravilhosa. Como o nosso Deus é maravilhoso e se importa conosco. Então, baseado nisso, eu indico que para se começar a leitura bíblica, é bom iniciarmos pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu indico mais começar por João. Por que por João? Segundo estudiosos, dizem que o Evangelho de João é destinado principalmente para a igreja como um todo. Igreja é juntamento de pessoas, né? E como João também era conhecido, é conhecido como o discípulo do amor. Ele mesmo se intitulou, né, o discípulo do amor. Então, ele estava sempre juntinho de Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, né, como fazia. Então, ele foi anotando, né, e como ele era uma pessoa muito amorosa, então o livro de João, ele fala muito, sabe, sobre os milagres grandiosos que Jesus fez. E também ele relata Jesus como filho de Deus, sendo um Deus poderoso. Então, eu indico que você inicie sua jornada de leitura bíblica por João. E vou fazer mais. Nós vamos iniciar aqui na prática o livro de João. Todos os dias vamos ter um capítulo e por tópicos lá no livro de João. Vamos iniciar a leitura bíblica pelo livro de João? Já vamos para o primeiro capítulo. Vem comigo. Evangelho segundo a João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificasse da luz,
Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi enviado por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. E confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhes: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhes, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhes e disseram-lhes: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profetas. João respondeu-lhe, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse:
sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no, disse-lhes isso e seguiram a Jesus. Jesus voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse vir-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.